começar, eu sofro de depressão e ansiedade desde pequena. Em muitos momentos da minha vida, fui incapaz de fazer as coisas mais básicas para mim devido a uma depressão incapacitante. Há 5 anos, quando eu tinha 22 anos, eu e meu namorado descobrimos que eu estava grávida. Nós entramos em pânico. Decidi que não era capaz de cuidar de mim mesma, muito menos de uma criança, e que se eu deixasse de tomar os antidepressivos por um tempo suficiente para ter o bebê, talvez eu entrasse em parafuso e me machucasse. Meu parceiro me apoiou e, por causa das leis do meu estado, demorou semanas para conseguirmos marcar uma consulta. Depois, fui obrigada a fazer um treinamento e ver um ultrassom antes dele me darem a pílula. Durante essas semanas de espera, eu estava extremamente doente o tempo todo. Eu não conseguia nem tomar água nas últimas 3 semanas. E tive que ser hospitalizada por desidratação 3 vezes em 2 semanas. O primeiro trimestre foi tão difícil para o meu corpo que eu sentia que estava morrendo. Meu médico tinha se recusado a me dar um remédio de enjoo, como eu tinha pedido, porque poderia fazer mal ao bebê. Quando eu disse que ia abortar, ele me deu uma pílula de placebo. Quando fui ao hospital pela primeira vez, eles checaram a pílula e me disseram que era apenas um placebo, que não continha medicação de fato. Foi então que me receitaram um remédio alternativo. Meu médico me puniu pela minha escolha e eu acabei no hospital por causa disso. O enjoo parou 12 horas depois que eu consegui abortar, e eu voltei a funcionar normalmente pela primeira vez em 10 semanas. Nós estamos tentando ter um filho agora, que estou estável há alguns anos e estamos em condições melhores para cuidar de uma criança. Nunca me arrependi de ter abortado naquele momento. Compartilhado por uma membro anônima do Women's Rights News. Infelizmente, eu tenho 2 histórias desse tipo. A primeira, eu era uma intercambista de 16 anos em um país europeu. Estava muito animada para ir legalmente a um bar e tomar um drink com uma colega de turma. Talvez animada demais, logo fiquei bêbada. Saí da boate para tomar um ar puro. Um dos homens da boate me seguiu, me atacou e me estuprou. Minha colega de turma o espantou enquanto me procurava e, depois que entendeu o que aconteceu, me levou ao hospital. Eu estava com medo e ainda não falava a língua local muito bem. Pouca coisa me foi explicada, o que já é traumático por si só. Eventualmente, me deram uma pílula do dia seguinte, que não estava disponível nos Estados Unidos nessa época. Foi assustador, mas eu fiquei muito grata por não precisar ser mãe durante a adolescência naquela situação. Tempos depois, eu estava namorando um homem por apenas alguns meses, quando descobrimos que teríamos nosso primeiro filho. Eu não queria ter filhos naquela época, mas ele me convenceu a manter o bebê e a continuar na relação. Ele fazia parte do exército. Nós nos casamos e viajamos para algumas bases militares espalhadas pelo país, o que tornou difícil um atendimento médico consistente e o acesso a contraceptivos estáveis também não era fácil. Então, o fato de que eu tive meu segundo filho antes de 1 ano depois do primeiro não é nenhuma surpresa. Eu estava lidando com questões do pós-parto a milhares de quilômetros da minha família e de qualquer apoio, e criando 2 filhos enquanto meu marido ficava sempre viajando a trabalho. Descobri que ele estava me traindo com várias pessoas. Quando o confrontei, ele ficou agressivo, negando que tivesse feito coisas erradas. Eu sabia que deveria simplesmente deixá-lo, mas não o fiz. Havia momentos em que ele não era mau, mas ele começou a ficar instável, a abusar dos medicamentos controlados, daqueles indetectáveis nos exames de drogas de trabalho. Descobri que estava grávida pela 3ª vez, e o meu filho mais velho não tinha nem 3 anos ainda. Marquei uma consulta em uma clínica e rezei. Eu sei que muitas pessoas pensam que nós, que fazemos essa escolha, não temos Deus nem coração, mas eu rezei muito. E a resposta que obtive foi a que eu tinha 2 filhos que viveriam em condições piores se eu tivesse um terceiro. Fui ao consultório e abortei. Meu marido ficou pior comigo depois disso, apesar de ter me levado e me trazido da clínica por causa do procedimento. Eu o larguei 1 ano depois. Desde então, consegui me formar na faculdade, começar uma pós-graduação. Meus filhos mais velhos estão saudáveis, felizes e indo bem na escola. Eu consegui encontrar um relacionamento estável e tive outros filhos. É uma experiência incrivelmente diferente ter filhos quando já estamos prontas e estáveis. Compartilhado por uma membro anônima do Women's Rights News.
A camisinha rasgou na minha segunda transa. A irmã mais velha do meu namorado do ensino médio prometeu me ajudar. Eu não sei por onde ela anda agora, mas ela tem ocupado os meus pensamentos ultimamente. Talvez ela esteja pensando em mim essa semana, ou talvez eu seja uma memória perdida, mas nunca mais vou esquecê-la. Ela tinha um plano e eu confiava nela. Ela conseguiu e me entregou discretamente uma pílula do dia seguinte, enquanto eu trabalhava na cabine do drive-thru da lanchonete Wendy's. Criada por católicos rígidos e com apenas 15 anos, eu estava extremamente assustada. Felizmente, não precisei descobrir como fazer um aborto. E nós nunca mais tocamos no assunto. Percorremos nossos próprios caminhos desde então, mas eu devo minha vida a Kay e a ela sou profundamente grata. Minha mãe me mandou uma mensagem com as palavras grande notícia, quando o Roe foi anulado. 22 anos depois, eu me sinto muito aliviada por ter podido escolher. Ninguém merece parir uma criança contra sua vontade. Gravidez não é punição que se dê a alguém, quem quer que seja, não importa a idade. Parto forçado com resultado de estupro mais incesto é algo desprezível e moralmente repugnante. Seja a pessoa que acolhe outras pessoas. Diga a elas que vai ficar tudo bem e ajude-as a encontrar o que precisam. Elas estão ouvindo agora, elas vão se lembrar de quem ajuda e vão se lembrar de quem não ajuda. Se você é alguém que precisa não engravidar, pode confiar em mim. Eu vou te ajudar e nós nunca mais vamos tocar no assunto. Eu serei eternamente grata às pessoas que lutaram e continuam lutando pelos direitos que me permitiram crescer e me tornar quem eu sou hoje. Nunca vou parar de lutar por nossos direitos. O meu corpo é meu, independente das leis existentes. Eu sou minha, parto forçado é algo nojento, perigoso e inaceitável. Compartilhado por uma membro anônima do Women's Rights News. Por que colocar uma mulher na posição de ter que decidir entre viver e morrer? Você quer viver com um buraco gigante no seu peito para sempre ou você quer ter uma hemorragia? Você escuta coisas como: o bebê faleceu, é preciso aceitar, ele não estava destinado a este mundo, etc. A grande questão é: qual opção escolher? Seguir a orientação médica que te pressiona a abandonar o estado em que você vive, no qual abortos de gestações avançadas são ilegais, e onde você se sente como uma criminosa por salvar a própria vida, ou despedir-se da família e rezar para que os altíssimos riscos de parir um bebê morto também não te matem. Eu escolhi salvar a minha própria vida, por mais egoísta que isso possa parecer. Eu sabia que meu filho não tinha chances de viver, mas eu tinha, aos 27 anos. Eu sabia que o irmão mais velho dele precisava de mim, que os seus futuros irmãos mais novos precisavam de mim. Minha família precisava de mim. Meu marido precisava de mim. Nós arrumamos as malas e viajamos por 12 horas até chegar a um lugar onde nenhum de nós havia feito qualquer procedimento médico de maior importância. A viagem era interminável, cheia de pensamentos negativos e ressentimentos. A mesa de procedimento era fria, mas as pessoas ao redor eram calorosas. Elas de fato se importavam com as pacientes e entendiam a dor e a angústia causada por essa decisão. Ninguém para e se pergunta o que faria no seu lugar. Mas quer saber? Isso não importa, porque ninguém nunca vai estar de fato nesse lugar, seja na cabeça das mães que fazem a escolha ou na relação com o diagnóstico médico em questão. Não dá para você fingir e dizer que arriscaria tudo para trazer ao mundo um lindo bebê sem batimentos cardíacos, ao invés de priorizar a sua própria vida. Eu rezo para que você nunca tenha que tomar essa decisão, como fizeram outras mulheres, outras famílias. Eu rezo para que você nunca implore a Deus para tirar a sua própria vida e salvar a dos outros. Eu rezo para que você nunca tenha que viver a perda de uma criança e se sentir culpada, mesmo que não exista nada de que se culpar. Eu rezo, acima de tudo, pelos direitos das mulheres e pelo direito humano básico de escolha. Não tente se passar por alguém que viveu uma situação que de verdade não viveu e dizer quais escolhas você teria feito, quais opiniões você teria buscado, o que você teria feito com um diagnóstico que ameaçava a sua vida. Não tente me dizer que o meu filho poderia ter sido salvo se eu tivesse insistido. Nem tente me dizer que você entende um único pensamento que atravessou a minha cabeça. Você não pode elaborar leis ou opiniões sobre coisas que não dizem respeito a você nem a estas suas opiniões.
Como você consegue se sentir no direito de controlar as escolhas feitas por nós, mulheres, em relação aos nossos corpos e futuros? Não ache que pode estar na nossa pele e sentir a nossa dor sem nunca ter vivido no nosso mundo. Pode ser que você não veja ou não entenda a nossa luta, mas vai ouvir o nosso grito, pois trata-se de uma guerra pelas mulheres e pelos nossos direitos. Você não pode alegar que os direitos humanos básicos para viver estão garantidos enquanto são retirados os direitos básicos para que uma mãe viva. Você não pode selecionar e escolher qual história cabe na sua narrativa de aborto justificado ou que você acha que é correto. É meu corpo, é minha escolha. Compartilhado por uma membro anônima do Women's Rights News. A minha história não é de violência, juventude ou emergência médica. No entanto, ela é semelhante à história de muitas mulheres. Eu sou feliz no meu casamento e tenho 2 filhos incríveis que amo do fundo do meu coração. Tenho um emprego razoável, um carro e uma casa, e me viro financeiramente na maior parte das vezes, mas nunca quis ter mais de 2 filhos. Um ano depois do nascimento do meu segundo, descobri que estava grávida mesmo usando o contraceptivo. Eu entendi rápido e facilmente, já que conheço meu corpo, e sabia que estava grávida mesmo antes do resultado do teste dar positivo. Eu também sabia que não queria outro filho, nem o meu marido. Nós já estávamos no nosso limite de tempo, dinheiro e mera sobrevivência, e não queríamos colocar outra criança no mundo. Nenhum de nós tinha capacidade de lidar com mais uma criança. Soubemos imediatamente qual era a nossa decisão. Eu ia fazer um aborto. Depois de um mês da confirmação da gravidez, eu fui a uma clínica e fiz o procedimento. Nunca chorei, nem me odiei, porque sabia que essa era a decisão certa para a nossa família. Eu não estava segura mental, física nem emocionalmente para ter um terceiro filho. Um ano depois, eu encontrei um médico disposto a fazer uma ligadura de trompas em mim e nunca me arrependi. Abortar foi algo que salvou a minha vida. Salvou a todos nós da depressão, do estresse, de problemas financeiros, de muitas outras coisas. Meus 2 filhos têm uma mãe e um pai que podem focar neles e acolhê-los. Compartilhado por uma membro anônima de Women Rights News.